Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que acessa meus endereços na internet. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os santos Policarpo, Sereno e Romana. É tempo da Quaresma na Igreja Católica. Fevereiro é o segundo mês do ano, tem 28 dias. É o mês mais curto do ano, mês do gráfico, do atleta profissional, do carnaval, do início da quaresma, do comediante. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, às 18h48. 23 de fevereiro, quinta-feira, a fase da Lua é nova, hein? Permanece nova, começou no dia 20. Estão se passando 54 dias do ano, faltando 311 dias para terminar 2023. Como eu já disse, é o tempo de Quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas. São 40 dias de penitência, de confissão, oração, esmola, jejum para os católicos. É o Dia Nacional do Rotary, dia 23 de fevereiro. E também Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro. Vamos a alguns indicadores agora da economia. Vamos lá, vamos falar sobre salário mínimo. R$ 1.302, segundo o site do governo federal, em janeiro de 2023. No fim do ano passado era 1.320, conforme aprovado um projeto do presidente Jair Bolsonaro, né? Então chefe da nação. Depois chegou janeiro, houve uma polêmica e ficou em 1.302, agora estão dizendo que querem voltar ao 1.320. Vamos ver. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgado pelo Copom em 1º de fevereiro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,77%, divulgada em 9 de fevereiro de 2023 pelo Banco Central do Brasil. Temos aqui cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, localizado em Vitória, capital do Espírito Santo, no fechamento dos negócios no dia 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira. O café arábica bebida dura R$ 1.070, arábica bebida Rio R$ 973, Conilon bica corrida tipo 78 R$ 665. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento dos negócios, dia 17 de fevereiro de 2023, o dólar teve baixa de 0,9% e foi cotado a R$ 5,16. A Bolsa de Valores, a B3 ou Ibovespa, fechou em baixa de 0,7%, somando 109.176 pontos. Agora vamos falar de carnaval, né? Terminou há pouco tempo o carnaval, e a Mocidade Alegre é a campeã paulistana de 2023. Você sabia? O prefeito Ricardo Nunes entregou na tarde de terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, o troféu de campeã do Carnaval de São Paulo, capital, para a presidente da Escola de Samba Mocidade Alegre, Solange Rezende. Vale dizer que essa escola de samba é do bairro Limão, Zona Norte paulistana, que teve como enredo neste ano a história de um caso
relacionado a Brasil, Japão e Moçambique. O presidente da Câmara Municipal paulistana, vereador Milton Leite, além dos secretários Rodolfo Marinho do Turismo e Aline Cardoso da Cultura, participaram da cerimônia de premiação no Sambódromo do IMB em Santana, zona norte da capital paulista. Informação para você aqui sobre São Paulo. Agora, manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo. Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. É a capa desta quarta-feira. Eu divulgo aqui manchetes desse jornal porque é o único que circula de forma impressa nas bancas, padarias e lanchonetes dos municípios capixabas. Júri de ex-pastor acusado de matar filhos deve durar 3 dias. Acusado de espancar, estuprar e assassinar 2 crianças de 3 e 6 anos, Jorge Eval Alves vai a julgamento em abril. Crime cometido em 2018 no norte do estado do Espírito Santo chocou os capixabas pela crueldade. Futebol, Flamengo fica em desvantagem na decisão da Recopa, hein? Carabarral comemora o gol da vitória do Del Valle em cima do Flamengo no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Partida de volta será no Rio de Janeiro. No Rio, o Flamengo tem mais possibilidades de virar esse resultado, né? Virar o jogo, como se diz popularmente. E pode virar literalmente. Perdeu, agora pode ganhar, né? Com vantagem suficiente para ser vitorioso na competição. Legenda de fotografia, tá? Isso aí é uma legenda de fotografia. Gilmar Ferreira, que é um colunista, diz: possível ida de Andrei para o Palmeiras mostra que o Vasco não se protegeu. Outra manchete: mulher perde controle de carro, invade churrasco e atropela 9 na Serra. Mulher fazendo arte também, né? Coisas que não deveriam, né? Viu? Não é só o homem não, hein? Que comete coisas erradas, não, infrações abomináveis. Mulher também comete. Mulher perde controle de carro, invade churrasco e atropela 9 pessoas na Grande Vitória, mais precisamente no município da Serra. Inteligência artificial revela sentimento. Eu quero estar vivo, diz robô. A tribuna nas escolas, incentivo para adultos voltar a estudar. A equipe de alunos do projeto Vencendo Fronteiras é a legenda da fotografia. Pesquisa mostra como é o imóvel do sonho do brasileiro. Levantamento aponta que maioria não quer luxo nem morar em uma mansão. O simples teto, né? Já é suficiente. Fé, vamos falar de fé. Católicos colatinenses iniciam quaresma, tempo de jejum, oração e esmola. Vou dizer para vocês que a primeira missa da quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro de 2023, na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, foi às 7 horas na Catedral. O presidente da celebração eucarística foi o padre José Valdeci Romão, pároco local. Com o rito, os católicos iniciam o tempo da quaresma, que são 40 dias dedicados à conversão e penitência, com as práticas mais acentuadas do jejum, oração e esmola. No ato religioso católico, houve a bênção e distribuição da cinzas na cabeça dos fiéis, um gesto de humildade para lembrar a cada um que éramos pó e ao pó voltaremos. O momento substitui o ato penitencial, essa imposição de cinzas, pois o dirigente pede ao Senhor Deus que, reconhecendo que somos pó e ao pó voltaremos,
consigamos, pela observância da quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova à semelhança do Cristo. Então, a imposição das cinzas substitui o ato penitencial na quarta-feira de cinzas. O padre explicou que 40 dias ou 40 anos são tempos expressos na Bíblia Sagrada, como o tempo de travessia dos judeus no deserto, libertos da escravidão no Egito. Há ainda 40 dias relacionados ao profeta Elias, a Moisés antes de receber no Monte Sinai a lei de Deus, e a Jesus Cristo, que passou esse período dia e noite no deserto, sendo tentado pelo diabo. O clérigo disse que a quaresma são 40 dias de conversão, e esse tempo é contado excluindo-se os domingos. Os domingos estão fora do tempo de penitência, pois não são considerados dias de penitência. É o dia de glorificar o Senhor, não é? A quaresma é tempo de rasgar o coração e voltar ao Senhor. O salmo do dia é forte apelo penitencial. Na segunda leitura da missa, o apóstolo São Paulo exorta os fiéis a deixarem-se reconciliar com Deus, pois é tempo favorável para, entre outras atitudes cristãs, uma boa confissão, segundo o padre, né? No Evangelho, Jesus apresenta a necessidade da esmola, oração e jejum, mas sem o exibicionismo dos fariseus, que já seria uma recompensa. A oração deve ser uma experiência com Deus. O jejum serve para o nosso autoconhecimento e a esmola é gesto de partilha. Somos chamados, nesse tempo, a reviver a experiência de Jesus no deserto, quando o diabo tentou a transformar pedra em pão, a ganhar reinos no mundo todo, e também um show público pulando do templo. E Jesus venceu as 3 tentações. Tentações do ter, ser, poder, nos chamando, inclusive, a fazer o mesmo, né? Jesus nos chama a fazer o mesmo. Rezar mais, jejum mais e dar mais esmolas. É a recomendação do pároco titular da catedral em Colatina para o tempo quaresmal. Ele informou ainda sobre a campanha da fraternidade, que trata de questões relacionadas à fome que atinge muitos irmãos. O padre advertiu que não somos proprietários, mas sim administradores dos bens que possuímos, pois nada levaremos após a morte física. Somos administradores de tudo que tem aqui na Terra, né? Devemos então praticar o espírito de desapego aos bens materiais com adesão incondicional a Jesus Cristo e a sua palavra. Convertei-vos e crede no Evangelho, já disse, né, a Bíblia Sagrada. Lá na Bíblia você encontra tudo que deve fazer e o padre deve nos explicar aquilo que não entendemos. Olha aqui, o Soldo Sagrado é um boletim impresso da missa. Toda vez que tem missa existe um Soldo Sagrado Missa. Esse é o da quarta-feira de cinzas, que fala aqui, olha, principalmente no início, sobre o início deste dia e deste tempo da quaresma, dia de jejum, foi a quarta-feira, e o tempo da quaresma, tempo de penitência, que deve nos fortalecer no combate contra o espírito do mal. Por Jesus Cristo, Filho de Deus, na unidade do Espírito Santo. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. Agora outra informação, deixa eu ver, manifestantes, uma informação sobre manifestantes daquele 8 de janeiro, onde houve uma invasão na Praça dos Três Poderes em Brasília.
Ministro é contra habeas corpus sobre atos de 8 de janeiro, mas faz ressalva. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, questionou sobre prisões relacionadas a eventos de 8 de janeiro de 2023, em voto proferido na Corte, em plenário virtual, no dia 17 de fevereiro de 2023. A cópia da minuta do voto em PDF foi publicada pelo endereço telemático Revista Oeste. Em um trecho de seu voto, disse Nunes Marques: reitero, tal como fiz em voto que proferi no julgamento do referendo das medidas determinadas no inquérito 4.879/DF, meu total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, bem assim de desrespeito e afronta aos poderes constituídos, protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. A Constituição Federal, prossegue ele, assegura o exercício de direitos de reunião e de liberdade de manifestação, desde que de forma pacífica e nos locais abertos ao público. Artigo 5º, 16. Artigo 5º, 16. Não tendo essa regra sido observada por aqueles que realizaram as invasões e depredações do patrimônio público e demais ilícitos criminais ocorridos no domingo do dia 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, as prisões em flagrante e a eventual conversão em prisões preventivas ou em medidas cautelares diversas da prisão exigem necessariamente a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 e a individualização de suas respectivas condutas, de modo a caracterizar o fumus commis delicti. É do latim, eu acredito que a pronúncia seja assim. Significa fumaça da prática de um direito punível, a prova da existência de crime e indícios de sua autoria, além da demonstração dos requisitos específicos para o deferimento da custódia cautelar. São palavras técnicas do ministro, né? Vale ressaltar, continua Cássio Nunes Marques, que as prisões preventivas, ou que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, do latim, último recurso, última razão, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção de medidas adequadas para o caso, aliás, de medidas alternativas. Então, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade de adoção de medidas alternativas a que se refere o artigo 319 do Código Processual Penal, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fumus commis delicti. Essas questões deverão ser verificadas de forma criteriosa por ocasião do julgamento pelo plenário desta Corte das medidas determinadas no âmbito do referido inquérito 4.879. Em face do exposto, acompanho o eminente relator para negar seguimento ao presente habeas corpus, com as ressalvas acima delineadas. Então, ele acompanhou aí um voto do relator, negando um habeas corpus, mas fez as ressalvas, não é? Então, ele disse que podem haver medidas alternativas, né, nessa situação.
Atenção, porque nesta quarta não tem sorteio. O sorteio será na quinta, tá bom? Loteria de números. Mega Sena acumula e estima prêmio de 9 milhões de reais. O concurso 2566 da Mega Sena, realizado no sábado 18 de fevereiro de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 11, 23, 45, 53, 57 e 59. O próximo concurso, o 2567, ocorre na quinta-feira. Nesta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, com estimativa de prêmio de 9 milhões de reais, já existindo um acumulado superior a 4 milhões. A quina teve 60 ganhadores na Mega Sena. Cada acertador de 5 números vai receber mais de R$ 36.300. Os 3.862 ganhadores de 4 números, que fizeram 4 números na Mega Sena, receberão individualmente R$ 806. A arrecadação do teste de sábado somou R$ 37.812.000. Apostas podem ser feitas até às 19 horas do horário de Brasília, do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica. A aposta mais simples custa R$ 4,50 com 6 dezenas. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente às 20 horas, a partir das 20 horas. Agora notícias aqui pequenas, curtas, tópicos capixabas. Chuva no Espírito Santo. Olha, na manhã de terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 8h30, uma chuva de verão refrescou um pouco o calor que fazia no município de João Neiva. Foi uma chuva rápida e bem-vinda. Em Colatina também choveu no mesmo dia. Transcol, o ônibus da linha 888, faz o itinerário entre Serra Sede, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo, a Fundão e vice-versa. É preciso, no entanto, ficar atento aos horários e aos dias da semana. Transcol 2, o coletivo da linha 591, faz o trajeto do terminal Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Grande Vitória, até o bairro Serra Sede, na Serra, município também da Grande Vitória. Águia Branca, a viagem em ônibus da aviação Águia Branca de Fundão a Colatina custa, você quer saber, em torno de R$ 30. Eu paguei 33 e pouco, mas acho que vai depender do ônibus, da linha, do dia, se é convencional. Supermercados abertos, ao contrário de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, supermercados de Vila Velha, na Grande Vitória, abriram suas portas à clientela na segunda e terça-feira de carnaval, dias 20 e 21. As duas lojas do Carone, na Avenida Champanhar, funcionaram, assim como as lojas do Perim, na Luciano das Neves, e no bairro Jaburuna. Neste último estabelecimento, no Perim, há inclusive a distribuição gratuita de pipoca da marca Leste. Eu comi pipoca lá, olha aí, olha aqui. Tem a pipoquinha lá no supermercado, né? Que é o pacotinho lá, né? Distribuição gratuita de pipoca Leste aos frequentadores, além do tradicional cafezinho. Parabéns aí aos supermercados, o Carone e o Perim, pelo cafezinho, pelo bom atendimento ao cliente, né, e pelos preços mais competitivos também. Carnaval, olha, o Santuário Divino do Espírito Santo, na região central de Vila Velha, Espírito Santo e Grande Vitória, ao contrário de Colatina, que teve missa diariamente durante o período de carnaval, não oficiou missas na segunda e na terça-feira de carnaval neste ano de 2023. O padre anunciou que não haveria missa na segunda e terça-feira de carnaval no Santuário Divino Espírito Santo de Vila Velha. Mundo atual. Gente, nós estamos num mundo
diferente, né? Muito diferente. Eu temo por esse mundo, pelas liberdades extremadas que vão sendo oferecidas a todos. Nós temos que nos preocupar com isso, sim. Redesignação de gênero, intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas. Ou seja, meninas são masculinizadas com a remoção de útero, trompas e ovários, e homens feminilizados com a retirada do pênis e testículos nas sensíveis operações médicas. Olha, isso precisa de um tratamento psicológico muito grande, hein? Há uma forte propalação dessas transformações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade não podem ser submetidos aos procedimentos. Olha, e às vezes se a pessoa der uma opinião contrária, já querem processar esses grupos ativistas. Pelo amor de Deus, eles não respeitam a opinião dos outros, todo mundo tem que concordar com eles. Os grupos ligados a essa área, inclusive tem um grupo aí, um grupo homoafetivo, processando o Clube Flamengo. Pelo amor de Deus, gente, que coisa, só pensam em processar, processando o Flamengo por não usar a camisa 24. Eles querem, então, recursos financeiros do clube. Minha Nossa Senhora, eu não concordo com isso, francamente. Polierotização do mundo. Falar, né, em homoafetivo, homoafetiva, atores e atrizes, até pouco tempo tidos como heterossexuais, vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo, ou seja, gênero, né? São homoafetivos. É uma atriz bastante sensual, que fez vários papéis de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção ou orientação sexual por outra mulher. Era uma atriz que os homens ficavam malucos por ela, né? Pela beleza, pela estética. É o mundo atual que não está fácil de ser entendido, gente. Eu não sei, à luz de Deus, eu não sei o que vai acontecer com esse mundo que está descambando para situações impensáveis tempos atrás. Informações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Você que é da região de Colatina, atenção, pároco local, Padre José Valdeci Romão, ele informa sobre os eventos do mês de fevereiro. Durante o mês acontecem inscrições para catequese inicial e de crisma, preparação de pais e padrinhos para o sacramento do batismo e preparação para o sacramento do matrimônio. Noivos que pensam em se casar até junho de 2024 e para casais que já vivem juntos e não têm o sacramento do matrimônio. A abstinência consiste em não comer carne de animais de sangue quente, nem molhos ou sopas à base dessas carnes. Por isso é que o pescado é permitido em sua substituição. A abstinência é obrigatória para os fiéis a partir dos 14 anos de idade, não somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, mas em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que elas coincidam com alguma solenidade. Agora vamos falar de curso superior. Eu estudei nesse centro universitário, UniCB. Centro Universitário Castelo Branco. Estão abertas as inscrições para o Veste UniCB, ou seja, do Centro Universitário Castelo Branco, em Colatina. Então você está convidado a participar e fazer um curso superior. Eu fiz o meu curso lá. Na época não era centro universitário, era
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, FAPIC, na época que eu fiz o meu curso superior de letras. Olha, são oferecidos diversos cursos superiores. Tem jornalismo, agronegócios, engenharia civil, engenharia elétrica, direito, administração, ciências contábeis, gestão de RH, farmácia, medicina veterinária, educação física, biomedicina, negócios imobiliários, análise e desenvolvimento de sistemas, estética e cosmética, gestão comercial, gestão financeira, gestão hospitalar, é isso mesmo, gestão hospitalar, marketing, publicidade e propaganda, artes visuais, ciências biológicas, geografia, história, letras, pedagogia e serviço social. Quer mais informações? Os telefones são estes: 0 operadora 27 2102 6000. E também tem outro 98118 4047. Endereço telemático no Facebook e Instagram é @unicb.oficial. É interessante, né? A gente tem que informar a você, principalmente quando se fala em educação. Quinta-feira, 23 de fevereiro, na paróquia Sagrado Coração de Maria, paróquia central de Colatina, Espírito Santo. 23 de fevereiro, quinta-feira, 19 horas, haverá missa. Celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão, o pároco local, na Catedral, no centro da cidade. Agora vou passar para vocês informações sobre a Secretaria Paroquial. Ela funciona na entrada da Catedral, às segundas-feiras, das 13 às 18, e de terça a sexta, das 8 às 11, e das 13 às 18, aos sábados, das 8 às 12 horas. O telefone para mais informações é o 0 operadora 27 2102 5010. Tem mais um telefone, 2102 5006. Endereço eletrônico da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, localizada no bairro São Vicente, em Colatina. Instagram.com/paraclara. Telefones 99934 5155 e fixo 3722-6249, DDD 27. Endereço físico, Rua Ferdinando, deixa eu ver direitinho, Rua José Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, Colatina. O Mosteiro das Irmãs Clarissas, que fica no bairro São Judas Tadeu, pertence à mesma paróquia, Santa Clara. Tem missa de segunda a sábado, às 7 horas, e no domingo, às 8 horas. Telefone direto do mosteiro, 0 operadora 27 3721 0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz de São Silvano, bairro mais importante economicamente de Colatina. Paróquia Imaculado Coração de Maria, na rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. Telefone 0 operadora 27 99507 2251. Pelo telefone você vai saber, né, horário de missas. E tem também o facebook.com/picmaria.com.br. Chances para trabalhar em Colatina agora? Vamos falar de chances para trabalhar? Você está procurando emprego? Pois é, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine, de Colatina, divulgou 78 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. O Cine intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas. Quem quiser ligar, o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Então você pode entrar em contato por telefone ou pode
comparecer, né? Deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês. Eu queria falar aqui sobre pesquisa de preço, pesquisa para tudo em nossa vida. Eu acredito que haja muitos preços superdimensionados em produtos diversos, tanto em estabelecimentos mercadistas quanto em lojas de material de construção, eletroeletrônicos, entre outros comércios. O pão francês, por exemplo, pode ser encontrado por menos de R$ 9,00 o quilo num supermercado, enquanto que no outro é vendido a mais ou menos R$ 13,00. Já pensou? Puxa vida, não é fácil. Então, para o consumidor, fica difícil. Há algo incoerente nessa composição de preços. Um tubo de cola rápida, pode ser encontrado por R$ 8,00 numa loja e por mais de 15 noutra. Os biscoitos, em geral, tiveram uma alta considerável do fim do ano passado para cá. Para encontrar um pacote de 400 gramas de creme cracker ou água e sal por R$ 4,00 é preciso pesquisar muito. Isto acontece em vários municípios do Espírito Santo, tanto no interior quanto na Grande Vitória. A cerveja comum tem preços bastante diferenciados e competitivos. Isso é uma boa notícia. Mas o mesmo não se vê com a cerveja sem álcool, cujo valor ao consumidor é maior que a alcoólica. Se a zero tem um ingrediente a menos, que é o álcool, deveria ser até mais barata, não é? Tem um ingrediente a menos, gasta-se menos, então. A precificação das mercadorias em geral não acontece em porcentagem, pelo que eu observo, mas em reais. Eles não colocam lá, aumentou 0,5%. Nada disso, 0,1%. Eles colocam lá, né, sei lá, 50 centavos, R$ 1, R$ 2. Pelo que eu observo, eu acho que é isso. Se estiver errado, vocês escrevam aí, né? Outra coisa, ajuda militar. Vamos falar sobre as chuvas fortes em São Paulo. Área atingida por chuva em São Paulo contará com o hospital de campanha da Marinha Militar. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou a construção de um hospital de campanha da Marinha Militar a partir de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, ou seja, esta quinta, para atendimento às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte paulista. Tarcísio confirmou que com a chegada do navio aeródromo multipropósito Atlântico, será possível criar uma estrutura para reforçar o atendimento médico e desafogar os hospitais da região. Isto porque os hospitais estão priorizando os casos mais graves. E ele agradeceu à Marinha Militar do Brasil pelo reforço proporcionado com a vinda do navio Atlântico, dotado de 6 aeronaves, que tem uma estrutura de hospital de campanha para atender quem mais precisa. São até 300 leitos de enfermaria, contando ainda com profissionais de saúde, de ortopedia, clínica médica, traumatologia e psiquiatria, aliviando a pressão e liberando a capacidade dos hospitais da região. O governador confirmou que 180 fuzileiros navais, especializados em ações de resgate e desobstrução, também reforçam o trabalho da Defesa Civil. Tarcísio de Freitas disse ainda que a Marinha disponibiliza, a partir desta quarta-feira, 22 de fevereiro, embarcação dotada de rampa capaz de atracar em praias para o resgate de vítimas que ainda estão em áreas isoladas. Olha, e tem as obras de recuperação que já começaram. O governo de São Paulo já iniciou o serviço de recuperação da rodovia Mogi-Bertioga, SP-098, nos trechos onde houve a interrupção total do tráfego devido às chuvas recentes. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a expectativa é de que as obras da rodovia sejam concluídas em até 180 dias, investimento de R$ 9.400.000.
Todos estão empenhados em um trabalho coletivo para contornar a situação. Foi uma chuva muito forte, atípica, a maior já registrada no país, com 600 milímetros em 24 horas, disse a porta-voz do governo de São Paulo. Na Mogi Bertioga serão necessários 2 meses de trabalho, com desobstrução parcial e até 6 meses para a liberação completa, porque haverá de ser construído um novo muro de arrimo de contenção e ainda será preciso reforçar o muro de arrimo existente e criar um novo sistema de drenagem. Olha, é uma obra intensa. A rodovia Mogi Bertioga segue interditada em razão do rompimento de tubulação na altura do quilômetro 82 em Biritiba, Mirim. Também há interdição parcial no quilômetro 90 e no quilômetro 91, devido à queda de barreira, e no quilômetro 87, devido a uma erosão. Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do sistema Imigrante Anchieta, SP-160 e SP-150, devido a uma queda de barreira no quilômetro 174 mais 500 da SP-055, na praia de Juqueí. Então, devido a uma queda de barreira no quilômetro 174 mais 500 da SP-055, na praia de Juqueí, o acesso a uma rota alternativa pela rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí. Olha, e é possível acompanhar as atualizações sobre a situação das chuvas em São Paulo por meio do Twitter do governo do estado, @governo_SP. Fácil, né? E eu quero dizer também que as mídias diversas indicam que pelo menos 44 pessoas morreram na região paulista em consequência das fortes chuvas. Então, as mídias comentam o total de mortes até a terça-feira, dia 21 de fevereiro. Total chega a 44 pessoas, 44 óbitos. Falar nisso, em tragédias, né? Temos os abalos sísmicos, os terremotos na região da Turquia. Um novo tremor de terra de magnitude 6,3 aconteceu na Turquia na segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Isso após os violentos abalos sísmicos da segunda-feira, dia 6 de fevereiro, que deixaram 47 mil mortos, incluindo os da Síria. O terremoto mais atual na Turquia matou 6 pessoas, resultando ainda em pelo menos 3 centenas de feridos. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que exista essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar
essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. Chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo. Acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião? Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao Eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar?
falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. O dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? Ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Este dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso que é importante.
Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Significa, vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.